Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, quarta semana. O título da quarta semana é Ação de Graças e Oração do Apóstolo. E o título da terça-feira, a estrutura da vida cristã, o amor. O versículo, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado, pois o Senhor nos amou primeiro. Por teu amor, por tua misericórdia, por tua graça, o Senhor se entregou por nós. É aí que nós conhecemos o verdadeiro amor, o amor que o Senhor teve por nós, o amor ágape, o amor que se entrega. Senhor, que na nossa vida sejamos totalmente preenchidos com o teu amor. Nós ainda temos em nós mesmos o nosso amor natural, um amor egoísta, um amor que quer tudo para si, um amor que só ama aqueles que lhe apraz, aqueles que lhe amam de volta. Mas o Senhor, mesmo nós ainda sendo teus inimigos, o Senhor sempre nos amou e nos amará até o fim. Esse amor, que é o amor que ainda hoje flui o rio da graça, o rio da vida para nós, com tudo que tu és, mesmo que nós ainda sejamos tão infiéis, tão incrédulos, tão teimosos, o Senhor ainda continua nos amando. E que esse amor, Senhor, seja cada vez mais infundido em nós, para que também seja derramado para as outras pessoas. Nós reconhecemos, nós somos falhos em amar, mas nós também reconhecemos o que o Senhor tem feito em nosso meio, que a tua palavra tem nos enchido, que a tua palavra tem mostrado o caminho, que esse rio que o Senhor tem fluído, tem trazido esse amor, essa luz, essa graça, trazido as tuas riquezas para nós, para que nós então amemos como o Senhor ama. Por isso, Senhor, nesse dia e até o fim, enche-nos contigo mesmo, para que do nosso interior fluam rios de água viva para as pessoas e que elas toquem, no fluir desse rio, que elas toquem no teu amor. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa semana é Ação de Graças e Oração do Apóstolo. Na segunda-feira, começamos a ver a estrutura da vida cristã, que Paulo mostra aqui no começo de Colossenses. Ele também fala isso em outras epístolas. Ele fala sobre a fé, o amor e a esperança. Então, no começo de Colossenses, no versículo 3 do capítulo 1, ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então é importante, irmãos, ontem nós falamos bastante sobre isso. A fé é no Senhor Jesus. Quer dizer, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando a palavra vem e gera a fé, quando isso se mescla, irmãos, ela traz existência àquilo que não existe. E aqui Paulo fala, tem o amor que tendes para com todos os santos. Então nós vimos ontem que a fé, o amor e a esperança são a estrutura da vida cristã. A fé como a porta. E o amor, irmãos, o amor é o caminho. Por isso que em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo ele diz, olha, eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Esse caminho é o caminho do amor. Mas não é qualquer amor. Isso é importante entender. Nós, e aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala do amor, é o amor ágape. E a principal característica do amor ágape, que é o amor de Deus, na verdade, Deus é amor. O ágape é o próprio Deus, não é? A principal característica do ágape é que ele se entrega. Veja, irmãos, Deus amou o mundo. É muito interessante como João escreve isso, lógico, inspirado pelo próprio Deus, né? João 3,16. Ali diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o que quer dizer que o Senhor Jesus morreu por
todo o mundo, mas apenas aquele que crê é que recebe a obra do Senhor, que recebe a bênção, essas bênçãos que nós vimos no livro de Efésios, no começo do livro de Efésios, que é a bênção do Pai, do Filho, do Espírito. Mas o amor de Deus, irmãos, é para todos. Agora, como nós acessamos? Nós acessamos pela fé, irmãos. Por isso é tão importante. E lembre-se, nunca se esqueça, como a fé cresce. A fé cresce através de nós ouvirmos constantemente a palavra de Deus, não é? Eu estou falando ouvir, mas é lógico, quer dizer ler também, não é? Então, quanto mais nós nos enchemos da palavra, mais a nossa fé cresce, se fortalece e mais esse rio flui para nós, nos preenchendo com esse amor ágape. É esse amor que nos faz amar os irmãos. É esse amor que nos faz ter o mesmo sentimento do Senhor, amar o mundo e ir até o mundo levando a palavra. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós vamos às ruas, nós não devemos ir por mera obrigação, mas porque pesa, irmão, sobre nós esse amor ágape, porque nós queremos ver as pessoas recebendo também a vida eterna, a vida de Deus. Mas nunca se esqueça, a fonte do amor é Deus. Deus é amor. Qualquer outra coisa que não proceda de Deus não é amor. Pode ser afeição, amizade, qualquer coisa, mas não é o amor ágape. E é com esse amor que nós amamos os irmãos e amamos as pessoas. E aí você pode dizer assim, mas o fulano está falando de amor, ou aquele irmão ele fala de amor, mas os atos dele muitas vezes não condizem. Por quê, irmãos? É isso que nós precisamos entender. Porque nós somos muito rápidos para julgar as pessoas, não é? Nós só conseguimos amar os irmãos, amar as pessoas quando nós estamos conectados com o Senhor no Espírito, recebendo do Senhor e sendo enchido, infundido com o próprio amor, o próprio ágape que é o Senhor. Se você ler 1 Coríntios 13, você vai observar o seguinte, aquele trecho, ele não fala de um sentimento, ele fala de uma pessoa. Por isso, eu repito, ele está falando não de você ter um simples sentimento. É isso que, sobre esse trecho de 1 Coríntios 13, muitos fizeram músicas, poemas, mas eles não entendem a essência do que Paulo escreveu. Deus é amor. João trouxe isso para nós depois, de uma maneira muito clara. Então quer dizer, se eu estou conectado a Deus, então eu vou amar. Se eu estou desconectado de Deus, irmãos, e lógico, hoje nós somos filhos de Deus, hoje nós temos a vida de Deus, mas muitas vezes ainda vivemos por nós mesmos, vivemos ainda desconectados do Espírito. Então, se nós estamos desconectados do Espírito, vivendo por nós mesmos, nós não vamos amar os irmãos. Nós vamos julgar, nós vamos muitas vezes ferir os irmãos. Por isso, querido irmão, querida irmã, sempre que você vê que determinado irmão não está exercitando o amor, o ágape, ao invés de julgar, faça uma reflexão. Eu estou conectado com Deus? Porque se aquele irmão que é filho de Deus, ele não está exercitando o Espírito, ele não está conectado com Deus, então não flui esse rio, não flui o amor para as pessoas, entende? Flui no máximo o amor natural, e aí o amor natural, irmãos, ele é muito exclusivo, sabe? Ele exclui alguns, inclui poucos. Isso quando ele não é político, é sempre na base da troca. Esse é o amor natural. Mas o amor de Deus, irmãos, o amor de Deus ele é inclusivo, ele inclui a todos, sem querer ganhar algo em troca. Mas lembre-se, esse é o amor que vem de Deus, por isso nós precisamos estar conectados a Deus. É por isso que João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 9, ele diz: Nisto
se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Veja, João tem muito encargo em nós vivermos conectados ao Senhor. Você lembra João 15, quando ele fala da videira? Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, aí vocês dão frutos. Então, irmão, João ele sabia a única forma de fazer a obra de Deus, a única forma de amar as pessoas é estando conectado a Deus, quer dizer, vivendo por meio dele. Nunca se esqueça disso. Ao invés de julgar e olhar, os irmãos falam, esse irmão não está amando. Ou aquele irmão ele fala de amor, mas ele não ama. Lembre-se, faça essa reflexão. E eu estou vivendo por meio dele? Porque, veja, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Quer dizer, quando o amor de Deus se manifesta em nós? Quando nós vivemos por meio dele. Quando isso acontece, é automático. Você não precisa se esforçar para amar. Isso acontece naturalmente. Você não precisa dizer para o rio, olha, rio, você tem que fluir para a correnteza, você tem que correr. Isso acontece durante todos os minutos do dia, todas as horas, todo momento. O rio não para de fluir, a não ser que haja uma barreira. Quando há uma barreira entre nós e Deus, essa graça, esse amor não flui, irmãos. Mas quando nós estamos conectados, vivendo por meio dele, é natural que graça, luz, a vida de Deus, todas essas coisas, o amor, né, fluam de nós para as pessoas. Para finalizar, eu vou ler na página 60, exatamente o trecho que fala aqui de 1 João 4:9. Página 60, o último parágrafo. Contudo, Cristo não morreu apenas para nos libertar dos pecados. Deixa eu fazer um parêntese, que na verdade eu esqueci de falar desse versículo. Porque 1 João 4:10 diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse é o versículo 10. Muitas vezes, irmãos, nós louvamos a Deus, principalmente nas reuniões do Partir do Pão. Nós louvamos a Deus pela obra de Deus, porque Ele morreu por nós, pela obra do Senhor, né? Porque Ele morreu por nós e morreu para nos perdoar dos pecados. Mas nunca se esqueça, irmãos, Ele também morreu para nós sermos um. Ele também morreu, irmãos, para que nós nos amemos uns aos outros. Então, se eu apenas focar na questão dos pecados e dizer assim, Deus me ama, Ele perdoa os meus pecados, agora eu posso viver do jeito que eu quiser. Você percebe? Tem dois lados. O Senhor não morreu só para perdoar os pecados, o Senhor também morreu para que nós vivêssemos por meio dele. Então agora sim, eu vou ler página 60, último parágrafo. Contudo, Cristo não morreu apenas para nos libertar dos pecados, mas conforme nos revela o apóstolo João, que é o versículo que eu li, 1 João 4:9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Cristo morreu por nós, para podermos viver por meio dele. Este é o amor de Deus. A vida cristã não se resume a uma vida de bom comportamento, de esforço para não pecar e de ter alto padrão moral, mas é uma vida vivida por meio de Cristo. Porque quem consegue tudo isso é Ele. Cristo morreu por nós para que hoje vivamos por meio dele. Quando vivemos por meio de Cristo, cumprimos o que João nos recomenda. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. É o versículo 11 do capítulo 4. Com o nosso limitado amor natural, não conseguimos amar todos os irmãos, todas as pessoas. E por vezes, nem sequer suportamos a presença de alguns. Mas o ilimitado amor de Deus é capaz de amar a todos. Lembre-se disso. Se às vezes você tem problema com algum irmão, lembre-se,
se você estiver conectado ao Senhor, se você estiver vivendo por meio do Senhor, Deus é amor. E o fluir que você vai estar recebendo vai também fluir de você para outra pessoa. Então, esse, irmãos, deve ser o nosso viver. Mas lembre-se também, há muitas vezes que nós nos desconectamos do Senhor. Então, ao invés de julgar os irmãos, esse aqui ama, esse aqui não ama, vamos ajudar uns aos outros a exercitar o Espírito e a cada vez mais receber do fluir do rio da graça. Isso, irmãos, vai fazer com que, quando nós sairmos às ruas, orarmos pelas pessoas, as pessoas vão perceber o que está fluindo de dentro dele não é algo que eu experimentei até agora. Isso vem direto do trono de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações agora no YouTube da igreja que está em Ribeirão Preto, na parte de vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.